Olá, fera! Nessa questão ele diz que entre os pontos 1 e 2 mantém-se uma DDP de 110 volts. E o que é que isso quer dizer? Isso significa que o ponto 1 e o ponto 2 aqui, esses dois pontos, 1 e 2, são os terminais do circuito. A diferença de potencial é mantida através desses dois pontos, beleza? E aí, ó, isso tem uma consequência muito importante que eu quero que todos vocês guardem, que é a seguinte. Entenda que uma corrente elétrica, ela sempre percorre o circuito como um todo. Ela quer entrar por um terminal e sair pelo outro. Então a corrente quer entrar por aqui e sair por aqui. Guarde uma informação aí que a gente vai colocar entre aspas, linguagem nossa. Corrente elétrica jamais anda por um beco sem saída. Então repare, ó, a corrente elétrica entraria aqui pelo ponto 1, por exemplo, e chegaria aqui no ponto C e tenderia a se dividir, ó, uma parte para cá e outra parte para cá, concorda? Só que tem um detalhe, o caminho aqui para a direita, se ela se dividir, faz com que ela venha e feche o circuito, ó, entre por um terminal e saia pelo outro. Esse aqui é um bom caminho para a corrente. Repare o outro, ó, se ela se dividir, essa parte que vem para cá não vai fechar o circuito entrando num terminal e saindo pelo outro, ó. Vai acabar entrando em um beco sem saída, entre aspas. Corrente jamais vai para um beco sem saída, beleza? Importante que você guarde, isso faz muita diferença nas questões. A corrente sempre quer andar entrando num terminal e saindo pelo outro. Se ela encontrar um beco sem saída, ela não vai para lá. Isso quer dizer, ó, que essa região de cá, da esquerda, de C até o ponto 3, é uma região aí inutilizada, não passa corrente. Beleza? Vamos agora para outra informação que é a seguinte, ó. Ele diz que o cursor C divide o fio 3, 4 em duas partes iguais. Ela está exatamente aqui no meio, ó, tá bom? No meio. E aí a gente tem que lembrar lá da segunda lei de Ohm. Resistência é a resistividade, L sobre A. Tá notando aqui que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Então esse fio aqui tem um certo comprimento com uma resistência de 200 ohms. Se esse ponto C está no ponto médio, ele está dividindo o comprimento por 2. Repare que se a gente divide o comprimento por 2, a gente divide a resistência também por 2, tá bom? Então se aqui ao todo são 200 ohms, do ponto C para a esquerda nós vamos ter 100 ohms para cá, ó, que está justamente na região inutilizada, porque a corrente não passa para cá. E aqui do ponto C para a direita nós temos os outros 100 ohms. Tranquilo? Então essa informação do cursor no ponto C serve para isso, para a gente entender que ele vai dividir a resistência por 2, por conta da segunda lei de Ohm. Então vamos lá, ó. Vamos só pintar aqui de vermelho a região por onde a corrente vai passar. Ó. A corrente entra aqui, desce aqui, chega no ponto C, vai tender a se dividir. Só que ele não vem para cá porque aqui não fecha circuito, ó. É um beco sem saída. Ela acaba vindo toda para o lado de cá, passando por essa lâmpada e saindo do ponto 2. Esse em vermelho é o caminho que a corrente faz, ó. E ele diz que a corrente que circula aí tem intensidade, ó, o valor da corrente elétrica de meio ampere. E ele quer que a gente calcule a resistência dessa lâmpada aqui. Reparou que aqui nós temos uma única corrente, ó, seguindo um único caminho. Isso quer dizer que essa resistência aqui, ó, repare que ele só utiliza 100 ohms, ele não utiliza o 100 de cada esquerda, só o da direita. Então veja, essa resistência aqui de 100 ohms, esse resistor de 100 ohms, ele está no mesmo caminho da corrente dessa resistência da lâmpada. Logo, essas duas resistências estão em série, confere? Então esse circuito nada mais é do que esse aqui, ó, vou simplificar ele. Ponto 1 ali, vou deixar ele todo em uma linha. Chega aqui e encontra 100 ohms, que está em série com o RL. Então é como se a gente tivesse uma única resistência que vale 100 mais a resistência da lâmpada, já que elas estão em série. E acaba saindo aqui pelo ponto 2. Tudo bem? Então essa é a nossa figura. A corrente elétrica que passa por aqui é de 0,5 ampere. E a diferença de potencial entre o ponto 1 e 2, ele nos deu aí, que é de 110 volts. Com essa figura em mãos, a questão fica bem mais simples, ok? Então tem ideias fundamentais aqui. A gente vai aplicar a primeira lei de Ohm agora. O U entre o ponto 1 e 2, que é 110, ó, U é igual a RI. O U entre o ponto 1 e 2, 110, é igual a resistência entre o ponto 1 e 2, que é 100 mais a resistência da lâmpada,
vezes a nossa corrente está passando por aqui, que é 0,5. Deixa eu só organizar melhor aqui, para não ficar tão apertado. RL vezes 0,5, ó. Beleza? U é igual a R vezes I. O 0,5 passa para cá dividindo. 110 dividido por 0,5 dá 220. É igual, do lado de cá ficou 100 mais RL. O 100 que está somando passa subtraindo. E a gente encontra que a resistência dessa lâmpada é de 120 ohms. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.